Olá, hoje é dia 1º de junho de 2022 e vamos a mais alguns apontamentos do Evangelho de Mateus. Hoje nós giramos com algumas reflexões no estudo agora há pouco da passagem do versículo 10, 27, principalmente após ali o ponto e vírgula, né? Então, o versículo inteiro traz: o que vos digo na treva, dizei-o na luz. E o que ouvis ao ouvido, proclamais sobre os terraços. Essa segunda parte, e o que ouvis ao ouvido, proclamais sobre os terraços, que foi a base das nossas reflexões hoje. A gente já falou um pouco disso no estudo passado, né? Mas como todo estudo, de repente alguém está assistindo e não assistiu os anteriores, então é bom fazer uma pequena introdução. Então nós estamos na passagem ou na fase ali do Evangelho em que Jesus convoca os discípulos para que logo mais eles iniciem os trabalhos por conta própria. E ele passa a descrever para os discípulos as dificuldades e as consolações que eles vão ter a partir daí. E nesse momento ele está descrevendo justamente o que eles têm que fazer para executar bem esse trabalho. E nesse versículo que ele traz, nós trouxemos no estudo passado que é um movimento, que é um processo de aprendizado, é um processo de crescimento que ele está querendo dizer ali. Que no momento de treva, no momento em que as nossas capacidades, que as nossas virtudes ainda estão obscurecidas, ainda não estão iluminadas, talvez devido ainda à nossa incapacidade de compreensão, à nossa ignorância, ao nosso interesse pessoal, ao nosso egoísmo, através muitas vezes da dor, do sofrimento, das dificuldades, a gente recebe certos aprendizados para poder crescer. Isso que a gente vai aprendendo, ele nos diz para dizer na luz, que é a nossa resposta a essas bênçãos que nos chegam. Por mais que elas não venham da forma como a gente gostaria, elas são bênçãos que nos chegam para que a gente possa dizer também nos momentos em que não estivermos nas maiores dificuldades. E a partir do momento que você começa a poder dizer isso na luz, é que inicia a sequência do movimento, né? Que é o quê? E o que ouvis ao ouvido. Ele quer dizer o quê? Que há já uma certa intimidade, há uma aproximação já dessas verdades, né? Algo dito ao ouvido, algo dito mais próximo. E a partir do momento que você consegue ouvir ao ouvido, talvez ali podemos relacionar aquela expressão de olhos de ver e ouvido de ouvir, ou seja, o ouvido que escuta a íntegra, que escuta não só quantidade, mas a qualidade, em profundidade, o que a vida está nos proporcionando, você poderá, aos poucos, ir proclamando isso aos terraços, ou seja, ser o sal da terra, como diz, né? Ser diferente às vezes, do ambiente em que você se encontra. Dar um exemplo, dar um testemunho positivo dessas verdades que você já conseguiu absorver. É claro que esse é um movimento contínuo, porque se a gente pensar que são várias virtudes que a gente possui e que ainda estão encobertas, talvez quase infinitas, se não infinitas virtudes que ainda estão encobertas, sempre vai ter alguma que nós vamos estar ainda nas trevas e necessitando de certo movimento mais árduo para poder descobri-las, e outras às vezes mais já incorporadas, já desobstruídas, e já podemos proclamar com mais naturalidade. O fato é que esse movimento ele é contínuo, temos que sempre estar buscando desencobrir, né, retirar essas trevas, essas sombras dessas nossas capacidades,
E também aquilo que a gente já absorveu, continuar exemplificando, sem exigir do outro que, que aprenda, porque é no tempo dele, como a gente falou no estudo passado. Comentamos também no estudo sobre Judas, como exemplo, que na literatura de Humberto de Campos, né, do irmão X, ele traz que Judas teve 1000 anos para conseguir essa iluminação após a traição ali tão marcada, tão famosa, né, dita aí nos textos bíblicos. Então ele precisou de 1000 anos e várias encarnações, várias vidas, várias provas e expiações para chegar lá. Com essa redenção que a gente não tem como mensurar ainda. E no estudo também foi dado um exemplo para ficar mais claro e mais pragmático o que está querendo ser dito aqui. E o exemplo foi de uma atuação hipotética em um supermercado. Então, imagine que você está em um supermercado em um dia em que ele está cheio de gente, em um horário em que todas as pessoas querem estar em casa já descansando e as filas estão enormes. E você acompanha já na fila do caixa pessoas já impacientes, pessoas com os ânimos alterados, em que resolvem talvez começar a reclamar da caixa que está passando as compras. Imagine que nesse momento outros ali resolvem discutir sobre, de repente, uma opinião ou alguma forma de ação que está sendo feita ali. De repente o carrinho ele não está passando as compras para a caixa com devida agilidade, algo nesse sentido. E aí inicia-se de repente uma discussão. Qual é o movimento que você executa? Você está ali na fila do caixa também. Será que você simplesmente pega o seu celular e abre ali o Instagram ou o TikTok para se isentar do que está acontecendo à sua volta? Ou de repente você pode utilizar de uma palavra amiga, ou de apenas ouvir a pessoa. Se você já ouve a pessoa que está com certa animosidade, já é um ato talvez de certa iluminação. Se você consegue conversar com ela, distraí-la de repente desses aborrecimentos que ela teve no seu dia. Se você chega na hora da caixa e a cumprimenta, de repente troca meia dúzia de palavras com ela, com educação, com simpatia, já é algo diferenciado. Algo que de repente ela não teve no seu dia inteiro. Então, nesse exemplo hipotético, a gente pode verificar se nós estamos já tentando proclamar sobre os terraços o que já nós temos já capacidade de fazê-lo, ou se ainda estamos no meio do movimento ou ainda lá nas trevas, ainda inconscientes do que acontece à nossa volta e do que a gente pode fazer para auxiliar. Não precisa uma ação gigantesca, mas se você dá uma atenção necessária, uma atenção total para a pessoa com quem você está conversando em um momento, você se preocupa com ela, se você já não olha somente para o seu umbigo, já é um movimento de crescimento e de evolução nesse processo de sair das trevas, de já dizer na luz, de ouvir nos ouvidos e, quem sabe, proclamar nos telhados. Que façamos essa reflexão contínua e estejamos o máximo conscientes para que possamos fazer esse movimento mais iluminado possível
sempre em nossas vidas.